Décio Torres Cruz é professor e investigador universitário no Brasil e já viveu, enquanto fazia trabalhos de doutoramento e pós-doutoramento em literatura, nos Estados Unidos e no Reino Unido. É autor de vários livros em português, mas também em inglês, nomeadamente sobre o grande escritor argentino Manuel Piug. No final do ano passado, o Décio publicou Paisagens Interiores, um livro de poemas que a Ailton Fonseca, que também já foi nosso convidado aqui neste programa, considera terem nascido das fontes da modernidade lírica. São então 74 poemas e algumas belas ilustrações que estão divididos em duas partes. Paisagens diurnas é a primeira parte e paisagens noturnas é a segunda parte, e que nos levam a viajar por vários cenários brasileiros, mas também de outros países. Um livro está a ser traduzido para italiano, que é uma boa notícia, e que será publicado em breve nesse país. Vamos então até à Bahia, ao encontro do Décio. Oi, Décio. Oi, Nuno, bom dia para você. Aliás, boa tarde para você. Né? Boa tarde, é uma confusão. Nós temos 5 horas de diferença horária, não é? Uhum. 5 horas. É um prazer estar aqui com você, agradeço muito. Muito obrigado, então nós é que agradecemos. O Décio, já vimos nesta introdução que o Décio tem trabalhado essencialmente no campo da teoria literária, não é? E eu citei, por exemplo, o trabalho sobre o Manuel Puig, mas há muitos mais, nomeadamente obras escritas diretamente em inglês. O que pergunto, Décio, é se agora, depois deste Paisagens Interiores, a tua prioridade vai passar a escrever menos teoria da literatura, mas mais a tua própria ficção e a tua própria teoria do teu próprio trabalho. É uma boa pergunta essa. Eu estou mais focado agora na ficção. Tanto é que depois desse livro, eu já estou com um livro de contos, já assinei o contrato com a editora Penalux, e brevemente já estarei lançando esse livro de contos. Tem um outro que eu estou terminando, já um livro de contos também, um outro livro de poesia pela metade, mas tem alguns livros de teoria também completos, que foram escritos originalmente em língua inglesa e que eu estou ainda pensando em terminar. Um sobre as adaptações de Macbeth para o cinema, que eu comecei meu pós-doutorado quando eu morei em Londres, e este livro está precisando ser concluído para publicar. Como eu estava escrevendo em inglês, então ele tem que ser terminado em inglês primeiro e depois eu faço a tradução. Pronto, mas isso também é uma parte interessante da tua vida, que falaste agora do Macbeth, Shakespeare, da língua inglesa. Qual é o papel da língua inglesa na tua vida? Eu sei, por exemplo, que até escreves poesia em inglês. Eu na verdade, eu comecei a aprender inglês muito cedo, quando eu morava com o meu irmão, que é o escritor Antônio Torres, membro da Academia... És irmão do António Torres? Olha, não sabia disso. Eu sou irmão dele. Eu morei com ele quando eu era pequeno no Rio, e a esposa dele era professora de inglês, então eu aprendi inglês desde muito cedo. E então, depois me tornei professor de língua inglesa, em institutos de língua. E a partir daí, à medida que fui me aperfeiçoando, virei professor de literatura, de língua inglesa, e fui fazer doutorado nos Estados Unidos. Então, quando eu fui fazer minha tese, a tese foi escrita em língua inglesa e gerou os 2 livros, um sobre o pós-modernismo e o filme Blade Runner, né, que foi editado por uma editora londrina muito famosa, que é Palgrave Macmillan. E depois, a segunda parte da tese, como eu estava trabalhando com a influência do cinema na literatura e a influência da literatura no cinema, isso constituíram, quando eu mandei a tese em forma de livro para um editor, ele me sugeriu dividir em 2. Então, realmente, foram 2 livros que eu tive que reescrever novamente para constituir livros separados. Né? Então,
eu acabei escrevendo 4 teses, porque 3 teses, uma a primeira e depois 2 diferentes. Então, foi basicamente isso. Mas, quando voltei para o Brasil, eu comecei a também publicar os meus escritos teóricos, que eu já publicava em forma de resenha para jornal. Eu fui muito tempo colaborador do Jornal à Tarde, aqui em Salvador. Então, eu escrevia muitas resenhas sobre arte, literatura, cinema, né? E, a partir disso, eu comecei a desenvolver ensaios para artigos científicos, para revistas, por causa da universidade que requeria que você tivesse um certo número de... Os programas de pós-graduação requerem que esteja sempre publicando. Então, por isso, eu fui engajando por a área de teoria literária, e essa minha área criativa, de ficção criativa, que eu tinha começado desde a adolescência, ela foi ficando para trás e sem muito tempo para me dedicar a ela. Aí, o que é que aconteceu? Veio a pandemia e eu me aposentei, né, nesse período. E, então, fiquei com mais tempo para menos exigências acadêmicas e mais tempo para a escrita criativa. E foi aí que eu decidi publicar esses poemas que já estavam reunidos há muito tempo e publicados em coletâneas separadas aqui e ali, inclusive em jornais lá dos Estados Unidos também, eu publiquei enquanto morava lá, mas não tinha um livro, não estava coletado em um livro. Então eu resolvi fazer isso e foi publicado por essa editora de São Paulo. E só atualizando a informação, ontem ele já foi publicado, já se encontra na Amazon da Itália, dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Em italiano. O livro traduzido para italiano. E eu estou terminando a tradução dele para o inglês, para submeter também a uma editora de língua inglesa. E já que estamos a falar de traduções, e para ficar tudo em família, posso também dizer a quem nos ouve que o livro do irmão do Décio, do António Torres, de uma belíssima tradução do Dominique Stoinescu, o meu amigo Dominique Stoinescu, que é o Mon Cher Cannibal, que está traduzido em francês e que é um livro extraordinário. Mas vamos voltar ao Décio, vamos voltar ao irmão do António. Décio, pronto, e vamos recuar uns anos. Na tua vida e naqueles anos em que tu estudaste no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, como bolseiro brasileiro. O que eu te pergunto é, quem quer, para um estudante brasileiro que quer vir utilizar a sua bolsa para vir estudar para a Europa, com que dificuldades é com que se vai deparar? Com que dificuldades é que tu te deparaste, se calhar já talvez há uns 20 anos, ou mais? Para a bolsa para o doutorado nos Estados Unidos, eu consegui via a Fulbright, que é um programa americano, junto à Comissão Fulbright aqui no Brasil. Então, essa bolsa foi do governo americano. Para o projeto de pós-doutorado na Inglaterra, eu já fui financiado pelo CNPq, que é um órgão brasileiro. Antes desse governo, nós tínhamos muito incentivo nas universidades, tanto para alunos quanto para professores, de fazer muitos intercâmbios. E havia um fomento bastante acentuado para participação em seminários, incentivos a ir para outros países apresentar seus trabalhos, o que, infelizmente, com esse governo foi todo cortado. Então, estamos praticamente... A ciência e a tecnologia, nesse período, foi estagnada, demos um passo atrás e estamos praticamente a zero. Então, eu não sei, com a minha aposentadoria, inclusive, eu acabei me aposentando muito forçado pela política do governo novo que se estabeleceu, que estava tirando todos os direitos dos aposentados, principalmente professores. Então, para evitar a perda de ganhos que eu já tinha conseguido até então, eu resolvi antecipar minha aposentadoria, o que eu não queria, porque eu queria continuar trabalhando, e de fato ainda continuo. Ainda estou ligado ao programa de pós-graduação, ainda participo de exames de tese de doutorado, e estou sempre fazendo palestras, e recebo convites para participar, continuo fazendo parte de bancas e de exames de artigos para revistas científicas. Então, basicamente, eu ainda estou com um pé dentro da universidade, embora já esteja aposentado. Mas Décio, essa espécie de terraplanagem
da cultura e da educação no Brasil, que tem acontecido desde que este presidente foi eleito, pelo que eu percebo das tuas palavras. Achas que eventualmente é possível reconstruir? É que às vezes destruir é fácil, mas reconstruir é mais difícil, não é? É mais difícil. A gente vai ficar alguns anos com uma perda muito grande, não só na ciência, na educação, e também a pandemia deu um agravamento na situação toda, né? E eu acho que também isso independe de país, os efeitos da pandemia foram mundiais. Mas aqui agora eu acho que está havendo uma tentativa de resistência, mas está muito difícil quando você tem um órgão principal, que é o Ministério da Educação, foi transformado num balcão de negociatas para as igrejas evangélicas. E você conseguir reconstruir isso vai levar muito tempo. Então, vai precisar... E a gente não sabe qual vai ser o futuro, se o governo vai seguir na mesma linha, se vai haver uma mudança realmente, que acabe com esse desmonte, tanto da educação como da saúde, da medicina e das condições econômicas da população brasileira, que estão realmente foram, como você disse, como se tivesse passado um trator por cima. Claro. Claro, vamos então manter este registro e vou aproveitar o facto que és professor de literatura, além de escritor e poeta, para te colocar uma questão que eu acho que flutua aqui nos ares do nosso tempo. E o facto de teres vivido nos Estados Unidos talvez nos ajude também a compreender esta vertente. Eu falo de uma espécie de autocensura que os escritores e os autores se autoimpõem, como o próprio nome indica. O que te pergunto o que nós sabemos, antes de perguntar, o que nós sabemos é que em ditadura existe já uma censura externa que nos condiciona a liberdade criativa. Aqui não há mistério. Não é? O que te pergunto é se nos ditos regimes democráticos, como a França, como Portugal, como o Brasil, ainda apesar de tudo, também existe este condicionamento da liberdade artística. O que eu te pergunto é se não há um certo ar, uma certa conjuntura no nosso tempo que nos obriga a esta autocensura. Não sei se fui claro. Falando da autocensura, o que está havendo agora, basicamente, é uma censura mesmo, não a autocensura, onde você tem produtos culturais que estão sendo banidos das filmes, as agências de fomento ao cinema, que também funcionavam muito aqui, estão com um retrocesso muito grande. Foram colocadas pessoas completamente, não só que não têm a formação dentro das áreas para ocuparem determinados cargos de chefia e de condução das políticas públicas de incentivo à cultura, pessoas sem a mínima condição ou formação acadêmica para tal, apenas por ser amigo do presidente, estão lá por ter a mesma ideologia que ele, estão ocupando esses cargos. E, consequentemente, tudo aquilo que não vá de acordo com a ideologia do governo está sendo censurado, literalmente. Sejam peças de teatro, filmes e livros. Ainda não temos, assim, uma política de livros, a não ser quando você vai ser incorporado, as editoras vendem os seus livros para as escolas, e isso passa pelo controle governamental, e sim continua com uma política de censura. Meu irmão, por exemplo, me contou que o livro dele, Essa Terra, que foi bastante vendido e foi várias vezes adotado para estudo nas escolas públicas, este livro, este ano, ele foi indicado para fazer parte desse projeto de seleção e, ao mesmo tempo, ele não foi aceito por causa do tipo de linguagem que ele usou, a tal ponto que chegou a editora propor que ele mudasse a linguagem de alguns parágrafos para poder ser aceito, e o que ele recusou terminantemente. Então, chega a esse ponto. E, claro, se você pensa em um determinado... recentemente, um primo meu, que está também publicando nessa editora italiana, ele teve que mudar o título de um livro dele para uma editora italiana, porque
eles achavam que, de uma certa forma, não estava adequado à interpretação que aquele título seria dado em italiano. Então, como se fosse uma ofensa à Igreja Católica. Porque era o Rosário Encarnado. Quando foi traduzido, parecia que era o Rosário Sujo. Então, qualquer coisa que ficasse relacionado à Igreja não poderia ter essa conotação de sujo. Então, teve que ter uma outra opção de mudança. Então, um outro irmão meu também que escreve, o irmão, não Antônio, se chama Antônio, mas ele é Ronaldo Antônio, também. Ele teve o livro dele, ele submeteu para essa editora, só que a primeira coisa já iria de encontro ao próprio título do livro, que era O Homem que Queria Ser Deus. E que, claro, a pessoa responsável falou que aquilo iria causar uma polêmica muito grande na Itália, então sugeriu que ele mudasse tanto o título como algumas partes do livro, que ele recusou e acabou não sendo traduzido. Claro, então já vai para além da autocensura, não é? Isso. É uma espécie de nuvem que paira sobre as nossas cabeças e à qual temos de resistir, mas aí nesse caso já vai muito mais além. Exato. Olha, outra coisa, e vamos voltar ao teu livro de poesia. Outra coisa que eu notei neste teu livro é a importância da música. Tu, aliás, tu na entrada do livro, no prólogo, até aconselhas o leitor a acompanhar a poesia com música, não é? Nomeadamente com música clássica. Podes explicar-nos este papel da música neste livro? Olha, esta semana um músico estava me perguntando como é que eu definiria poesia. Aí eu falei para ele, como escrever música. Você escreve música, eu escrevo, e à medida que eu estou escrevendo, eu estou sentindo o som da música. Então, os poemas, a poesia e a música estão sempre juntas, elas andam para e passo. Então, por mais não lírico que o poema seja, a música está por detrás, né? E a sonoridade. E eu gosto muito do lirismo poético e procuro sempre tentar conseguir esse lirismo à medida que escrevo os poemas. E então, na hora que você vai caçando as palavras e tentando ver qual a que se adequa mais a um determinado ritmo, qual a que vai se adequar mais a uma determinada rima, porque o que a gente busca quando escreve é a beleza. E essa beleza a gente vai encontrar mais quando ela se transforma em música, em som, que seja um belo som. Obrigado, Décio. E terminamos com esta nota musical e de otimismo e de beleza. Bem, não se esqueça aí, quem nos ouve, Paisagens Interiores, editado pela editora brasileira Patois. Pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet, mas se preferir, não se esqueça, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Obrigado e lembre-se que ler é o melhor remédio.